E aí, gente, contem pra mim. Quando você é adulto, com certeza você pensa, se eu tivesse aprendido isso quando eu era criança, se eu tivesse tido essa oportunidade quando eu era criança, não pensam? Eu pensei muito. Como vocês sabem, com 9 anos o meu pai sumiu. E aí quando eu tinha 15 eu soube que ele morreu. Então eu tive uma excelente criação, sim, da minha mãe. Senti a falta de um pai? Senti. Com certeza, não tem como falar que não. Então eu faço a educação dos meus filhos ser a mais completa possível com a presença do pai e da mãe. Mas cada um é cada um. Eu senti falta, às vezes você não sentiu. Só que eu vou falar algumas virtudes que você pode ensinar aos seus filhos para eles ficarem mais confiantes no futuro, ter um futuro mais garantido em relação ao que nós somos, a caráter. Ensina agora o seu filho, nessa primeira infância até os 8, 10 anos, que você vai ver como serão adultos muito melhores. Ensine seus filhos a ser pacientes. Minha mãe me falou a vida inteira, cultive a paciência. Eu fui conseguir cultivar a paciência agora, depois de pai, tá? Então ensine desde pequenininho seus filhos a cultivarem a paciência, a não ter aquela atenção imediata, porque isso pode frustrá-los no futuro. Então eles podem querer alguma coisa que é intangível em relação às outras pessoas, então, e até aos objetivos de vida. Então ensine-os a ter paciência com pequenas coisas, pequenos atos, pequenas brincadeiras, pequenos ensinamentos na hora do almoço, na hora de sair, na hora de tomar banho, pequenas coisas que desenvolvam. Ensine-os a ter flexibilidade. O que seria isso? A ter o pensamento de, putz, a gente ia no parque, mas choveu. Eu quero ir no parque, eu quero ir no parque. Não, calma. Vamos fazer outra atividade. Isso é ser flexível. Se algo deu errado, vamos ter a artimanha na cabeça e o pensamento de sempre ter o plano B. Isso, se você põe na criança desde pequenininho, o Henrique já é muito assim. Ele já pensa, não, então vamos fazer assim. Não, deu isso errado, então vamos fazer isso assado. Ensine-o a ter flexibilidade, opções, a pensar em opções, sempre no plano B, C, D, porque na vida, né, gente, a gente sempre tem que ter o alfabeto inteiro de plano, não é mesmo? É complicado, a vida às vezes tem uns relances que acontecem com a gente que a gente fala, putz, e agora? Né? Faz isso. Vamos ensinar os nossos filhos a ser ordenados e organizados, ordenados com horário. É o horário da escola? É o horário da escola. Tem que almoçar antes naquele horário? Tem que almoçar. Tomar banho? Tem que tomar banho. O Henrique, por exemplo, que já é maiorzinho, ele fala, papai, a gente já tá atrasado para a escola? Ele fica preocupado, todo dia ele pergunta, quando a gente tá saindo, a gente já tá atrasado ou a gente tá no horário? E aí eu falo, não, a gente tá no horário, eu sou muito organizado também, eu gosto de rotina, então eu falo pra ele, a gente tem que fazer as coisas ordenadamente. Tirou alguma coisa do lugar, vamos organizar. Brincou, pode brincar do que for, pode pôr a casa virada de cabeça para baixo, mas depois vamos arrumar, eu te ajudo. Então é companheirismo também. Então você começa a fincar bases virtuosas na criança, que isso aí fica do subconsciente e vai ser refletido lá na frente. Integridade, isso é importantíssimo, é fazer o correto mesmo sem pai e mãe estar falando ou supervisionando, cara, isso é lindo de ver a criança ali tomando banho sozinho, você fica assim e vê lá ele dando banho em si mesmo, fazendo a rotina certinha e não tipo, meu pai não tá olhando, pai, liguei o chuveiro, já tomei banho, tá? Isso é um caráter esplêndido, que você vê que a pessoa não faz nada por trás, a pessoa é íntegra, honesta, a gente trabalha muito com honestidade, né? Sinceridade. Então, essas pequenas coisinhas inseridas na criança, você vai ver que vai dar um boom de caráter lá no futuro. Então, ensine-a a ter integridade. Isso vai gerar honestidade, desde pequenos objetivos como tomar banho, se trocar, como reais interesses. Então, a criança ela só está fazendo isso porque ela tem um interesse por trás? Ou ela realmente sempre faz isso e ela merece aquilo lá que ela tem um interesse? Analisa.
Analiso bem esse fato. Tá na moda, empatia. Vamos ensinar as crianças a ter empatia com as outras. Isso é muito importante nos dias de hoje por conta de bullying. Por que a criança vai olhar para aquele e falar: ah, ele é gordinho, baixinho, de tal raça, é alto, é magro? Não pode ser isso, né? No mundo de hoje, esses preconceitos não podem existir. A gente tem que analisar a criança, a pessoa, o homem, a mulher, enfim, o gênero, não interessa, como ser humano, com o coração que bate no peito e com seus ideais e tudo mais, e tratá-la bem, ter empatia, ser uma pessoa empática. Vamos ensinar a ter empatia para ter menos bullying na geração deles, né? E ser crianças mais confiantes, com mais autoestima. Lealdade é um dos mais importantes, eu considero. Por quê? Porque a lealdade é aquele negócio: vem cá, Guigui, toca aqui, tamo junto, tamo junto porque daí vier, na alegria, na tristeza, tipo casamento, eu e a Babi. Isso é ser leal, isso é ser companheiro. E você passar isso pro seu filho não quer dizer que você está sendo desautorizado. Então é o que eu sempre falo: autoridade e autoritarismo, tá? Ser leal, ser amigo do seu filho é legal, mas você precisa ter autoridade sobre ele. Você não precisa ser autoritário. Então seja leal, seja legal com seu filho também. E a responsabilidade? Eu tive que ir para casa, pro apartamento onde eu morei com a minha esposa, com a Babi, 3 meses antes de casar, para eu aprender a fazer muitas coisas. Cada um teve uma educação. Tem gente que aprende a lavar louça com 5 anos. O Henrique lava a louça super bem. Tem gente que já tem responsabilidade de cuidar do irmão. Cada um tem uma vida. Eu aprendi, e tudo que eu faço até hoje, num período muito curto da minha vida, quando eu decidi casar com a Babi. Até então eu era moleque, não tinha muitas responsabilidades, mas isso eu reconheci e não quero fazer isso com meus filhos. Eu quero sim que na idade correta, lógico, a gente tem que preservar a infância e não largar a responsabilidade em cima deles, as responsabilidades de outras fases, né, de idade, mas cada responsabilidade na idade adequada, mas que eles tenham, para não ser crianças mimadas e que não saibam fazer nada, mas que chegam lá na frente, tenham confiança, responsabilidade e sabedoria para todas as decisões da vida. Para acabar, falar um pouquinho sobre sacrifício. Toda criança precisa saber se sacrificar, mas para você entender. O Gui e o Rick estão vendo um desenho. O Rick não gosta daquele desenho, mas ele vai deixar ali porque só tem aquela opção. E é um desenho cada um. Isso é ter empatia também. E isso é olhar o próximo, é ser companheiro. Então ele vai ver o desenho porque só tem aquela opção, só tem aquele tablet. Então ele vai entender que é uma vez cada um. Isso é saber dividir, isso é saber se sacrificar naquele momentinho pelo outro, pelo irmão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo!